Todos bem? Que coisa boa. Passamos aí uma maratona de trabalho, viu, irmão? Não estava desviado, não. Conste nos autos. Eu não estava... Nem eu e a Dignícia estávamos desviados. Estávamos trabalhando, hein? Semana retrasada, eu estive em Linhares, no Espírito Santo. E essa semana... estive em Campos do Jordão. E ontem fui dar uma assistência para o meu neto. Levá-lo para dar uma voltinha de cavalo. Não é? Coisa boa, irmãos. Família é uma bênção, né? Glória a Deus. Você já cumprimentou esse seu irmão ao seu lado aí? Já disse, seu irmão, tudo bem? Tudo bem? Se não disse, diga agora. Tá bom? Vocês estão bem, né? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Uma palavra que o Senhor tem trabalhado no meu coração há alguns dias já. E eu sei que essa palavra, ela terá uma finalidade tão específica na vida de alguns. E quando você chegar um pouco à frente, na toada, na caminhada da sua vida, você há de lembrar desse dia. Eu não quero aqui usar de emoção e nem tenho destreza para isso, mas eu sei que a palavra ela vai produzir fruto para a qual o Senhor está nos enviando na manhã de hoje. Amém? Eu quero compartilhar com você um texto da palavra, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9. Esse texto a gente utiliza bastante para dar um entendimento sobre oferta, sobre semente, sobre semeadura. E eu quero ler com você esse texto da palavra de Deus. E olha, eu vou tocar num assunto aqui que talvez, para alguns, vai achar um tanto assim, meu Deus, ele vai falar disso. Senhor, será que ele falou com o pastor sobre isso? Irmão, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. E nós da igreja precisamos desmistificar esse tema. Eu vou falar do início ao fim sobre dinheiro. Eu vou falar sobre isso. Não como uma pessoa gananciosa por dinheiro, porque eu não sou. Mas eu tenho ambições. Se eu falar que eu não tenho ambições para você, eu sou mentiroso. Ah, pastor, mas nós não cantamos agora há pouco que Jesus vai vir buscar? Ué, se ele vem buscar eu não posso ficar rico, ser rico, ter em abundância? Para cumprir-se, inclusive, aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina pela palavra, viver o melhor desta terra, nesta vida, meus irmãos. O crente nasceu para ser que nem prego, levar na cabeça. Não. Óbvio que não. Só que o nosso entendimento de que quando se fala de dinheiro, não é o que muito se prega por aí, irmãos. Mas eu preciso entender que para falar de dinheiro algo interessante, porque dinheiro é como semente. 3 coisas você pode considerar como semente: a palavra de Deus, o espermatozoide e o dinheiro. Dinheiro é semente. Você precisa ter isso na sua mente. E nós somos muito desprendidos com relação a isso. O nosso pastor, ele não fica aqui, meu Deus, eu preciso fechar as contas, eu tenho que arrancar o couro desses irmãos, a lã deles, eu preciso. Não, irmãos, a coisa flui com naturalidade. Você entende a parte que te cabe embaixo dessa estrutura e você o faz. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, isso cumpre-se aquilo que está dizendo na palavra, que ele dá semente na mão de quem semeia.
Ah, pastor, não tem semente alguma. Eis a grande questão. Você semeia? Se você não semeia, irmão, é um complicador. Você precisa se destravar nesse quesito. E é isso que eu quero falar com você na manhã de hoje. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 até o 15. Não estou com invencionice aqui, hein? É a palavra que fala isso. Vamos lá. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como escrito está, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande efeito em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, e graças a Deus, pelo dom inefável. Vou abrir a minha fala aqui com algo que você vai parar para pensar. Você sabia que ser rico, ter riqueza, superabundar em recursos é um dom de Deus? É, pastor. É. E você pode, conforme a palavra de Deus, buscar isso. Deus, eu quero ser rico para suprir vidas, para suprir pessoas, para suprir a obra, para atender necessitados, para fazer algo. Irmãos amados, olha as pessoas quando elas se movimentam aí para atender os amados irmãos, as pessoas de maneira em geral que estão sofrendo, penando lá no Rio Grande do Sul. Eles não têm, muitos não têm mais nem a casa, talvez tenha o terreno. Encharcado de água, a casa caiu. Os móveis se foram, os animais morreram. Quem sabe só ficou uma ou duas pessoas ali. Tudo se perdeu, irmãos. A gente vê pelos noticiários o quanto está calamitoso o povo ali. Eu duvido se você não tivesse recursos, se você não atenderia aquele povo em larga escala. Eu louvo a Deus até mesmo pela vida daquele grande empresário, Luciano Hang, irmãos, que fez muito mais do que o governo pelas pessoas, se você for analisar. Vida de pessoas que deixaram as suas coisas para atender a necessidade do aflito. Isso é ser cristão no sentido genuíno da palavra. Atender o necessitado, atender órfãos, atender viúva nas suas necessidades. Essa diz a palavra, Tiago fala que essa é a verdadeira religião. Nós poderíamos fazer muito mais, meus irmãos. Mas parece que nós andamos travados,
Quando se toca no assunto dinheiro, lá vem eles falar sobre dinheiro. Quando alguém se converte, as pessoas já vêm com 2, 3, 4 pedras na mão. Não vai me dizer que você vai dando dinheiro para pastor. Essa é a frase. Mas nós precisamos tocar nesse ponto para que você entenda a liberalidade que Deus faz chegar na minha e na sua mão. E nós precisamos semear. E eu até coloquei um tema para caminhar sobre essa nossa ministração na manhã de hoje, falar sobre semente e semeadura. Então, irmão, quantos de nós cristãos já ouvimos poderosas ministrações sobre o tema semente, semeadura, oferta, dízimo, dinheiro? Ouvimos ministrações que de verdade destravaram a nossa vida. Mas vira e mexe, irmãos, as coisas travam na vida de alguns que estão chegando, que estão conhecendo o Evangelho, que já poderiam ser mestres em algumas áreas da vida, mas estão travados. E é por isso que, hora ou outra, o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, impele para que eu, os demais ministros dessa casa, o pastor, presidente dessa igreja, fale sobre isso. E você não pode ignorar. Você precisa receber isso de uma forma que aquilo está destravando a sua vida da servidão a Mamon. Mamon, irmãos, é o único Deus deste século que intenta alguma coisa em competir com o Senhor Jesus. Os demais não têm condições. O que é Mamon? A riqueza, o amor à riqueza. E eu vou falar alguns pensamentos sobre dinheiro aqui. Como lidar ou tratar com dinheiro, que é, de verdade, o grande problema da humanidade. Sim ou não? Não é? Então vamos lá. 8 coisas aqui para a gente pensar um pouco sobre dinheiro. Dinheiro. 85% dos herdeiros que receberam grande herança não sabe como lidar com isso. E acaba por perder tudo que ganhou de herança. 85%. Olha outro dado. 95% dos ganhadores de loterias perdem os prêmios porque não sabe lidar com dinheiro. Amém? Então, irmãos, resumindo, dinheiro é como esterco. Pastor, se você acumular, vai só cheirar mal. Mas se você espalhar, ele fertiliza a terra. Pegou essa chave? Acumula, só fede, só cheira mal, é fétido. Mas se você espalhar, esterca. Certo? Você espalhando, fertiliza o solo. Outro, dinheiro não pode ser carregado no bolso. Por quê? Está muito perto ao coração. No bolso da camisa, não, irmãos. Bota em outro bolso. Da camisa, não. Ok? Por quê? Está muito próximo do seu coração. Não pode, dinheiro não pode ser aqui. No dinheiro não pode estar aqui. Outra coisa, dinheiro é um ótimo servo. Ótimo. Mas um péssimo senhor. Se ele dominar a sua vida, acabou para você. Entendeu? Dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Porque ele passará a ser adorado. E se ele for adorado, vai escravizar o seu adorador. Outro, dinheiro não muda as pessoas. Não muda. Apenas expõe o que elas realmente são de verdade. E é verdade, meu irmão. Só estou falando coisa verdadeira aqui, hein? Não que eu fale mentira, eu nunca falei. Tá certo? O grande problema do cristão não é o dinheiro, mas sim o seu comportamento com relação a ele, ao dinheiro. Eu não posso deixar que o dinheiro roube
o lugar que é de Deus na minha vida. Dinheiro está aqui para me servir. Deus é o meu Senhor. Dinheiro não pode competir, mas nenhum momento com o meu Deus, com a comunhão que eu tenho com Ele. E vamos lá para a chave. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Antes de nós lermos, de verdade, irmãos, o dinheiro é a raiz de toda espécie de males, não é verdade? Não está dizendo aí em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10? O que está dizendo? O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor que a pessoa nutre, detém ao dinheiro. É a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça. Vou usar até uma palavra que a garotada gosta de usar. E alguns nessa vibe. Ok? Nessa cobiça se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitos males. Nós, alguns anos atrás, eu e minha esposa, nós éramos líderes de uma igreja, aqui em Osasco mesmo. E tinha um irmão que Deus o levantou ali de um estado triste de necessidade. Ele elaborou um projeto e esse projeto vingou. E ele botou o projetozinho embaixo do braço e foi oferecer o projeto lá na Volkswagen no Brasil. E a Volkswagen do Brasil comprou o projeto imediatamente. E esse irmão, no estalar de dedos, saiu do ostracismo financeiro para vamos dizer assim, uma condição financeira invejável para muitos. Ele passou a ter muita grana, muito dinheiro. E em um dado momento, sabe o que ele veio? Ele veio na minha casa, minha esposa, ele falou: pastor, sabe o que é? Eu estou saindo da igreja, porque a igreja tem muita gente humildezinha, né? Eu estou indo para uma igreja mais elitizada, mais top. Porque o povo aí é povozinho, pequenininho. E eu vou para um povozão grandão. Tá bom, irmão, vai lá. Isso é, literalmente, o dinheiro já assenhorando o sujeito. Então você precisa ter muito cuidado. E eu sei que Deus vai entregar na mão de muitas pessoas aqui verdadeiras riquezas. E você não tiver traquejo, trato em saber manejar esse negócio, ele vai te matar. Dinheiro é isso. Ele assenhoria as pessoas. Sabe por quê? Porque você passa a amar o dinheiro. E você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Amar apenas a Deus acima de todas as coisas. Acima dos meus filhos, acima da minha esposa, acima da minha família, acima de mim mesmo. Esse é o amor que eu devo nutrir por Deus, mas não por dinheiro. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá na toalha falar sobre dinheiro. Vamos lá. Eu escrevi aqui, ó, no meu escritozinho, que nem um apresentador de TV. Você já viu cebola? Ontem eu estava perguntando para minha esposa, mas para que você quer saber o preço dessas coisas? Aqui, ó, agora eu vou falar para que é. Vamos lá, irmãos. Você sabe que cebola, uma hortaliça, né? Cebola é uma hortaliça. 1 hectare, e a medida de 1 hectare é 10 mil metros quadrados. 1 hectare só é 10 mil metros quadrados. Para você plantar 1 hectare, você só precisa de 3 quilos de semente para plantar 10 mil metros quadrados. Uau! Só 3 quilos. 3 quilos de semente por hectare. O quilo da semente custa R$600. O quilo de uma semente de cebola custa R$600.
Logo você vai empreender, se você tiver a área, R$ 1.800. Para ter uma produção, sabe de quanto? Mais ou menos 20 toneladas de cebola. 20 mil quilos. E o preço no varejo está R$ 10. Esses dias minha esposa pagou lá 10. Ela deu uma baixadinha, foi para uns 7,50, 8. No atacado, vamos dizer que você consiga vender essa cebola por R$ 5. Sabe quanto isso dá, irmãos? R$ 100 mil. Você empregou, você tem a área, óbvio, 1.800, está tendo um lucro de R$ 100 mil. Por quê? Porque, na verdade, o poder está na semente. A semente é tudo. Outro dia eu preguei aqui, eu falei sobre semente. Quando a gente tem um fruto, ninguém lembra dela. Ninguém lembra de uma semente. Uma semente é capaz de me dizer... Aliás, uma laranja é capaz de me dizer quantas sementes eu tenho dentro daquele fruto. Mas uma semente não tem como você mensurar o quanto ou quantas vezes vai se produzir laranja. Uma semente é poderosa. Estamos aqui lidando já há 3, 4 anos com as mangas. E ela sai, simplesmente sai. E ninguém fica lá, plantinha, por favor. Não, no início foi assim, hoje não, ela sai. Simples desse jeito. Então, quando nós ouvimos boas ministrações sobre semeadura, a gente precisa estar atento, irmãos. Porque isso destrava a nossa compreensão espiritual sobre o tema. Isso é bom demais. O apóstolo Paulo, ele escreve, aí pela segunda vez, que é o tema que a gente usou aqui, 2 Coríntios, a igreja de Coríntios, fazendo com que aqueles irmãos entendam o poder da semente. E se uma semente boa que você tem em mãos, associada à compreensão da palavra, o que isso não pode fazer, meu irmão? O que isso não pode fazer? Quando a gente fala que Osasco será algo extraordinário, as pessoas, eu não estou vendo. Mano, não estou vendo. Tava ali os pastores nossos na conferência do Nordeste. Tinha lugar lá para sentar? E era só ministros. Não era nem a igreja especificamente. Não tinha lugar, irmão. E tudo isso começou há 30 e poucos anos atrás, quando um americano resolveu sair de onde saiu, fazer o que Deus delegou ele a fazer. E a coisa aconteceu. E não para. Simplesmente não para. Ontem eu estava num parque com a minha família, e eu vi uma árvore lá gigantesca, e sai um tronco da árvore, e os botânicos eles já vão ligando o outro tronco, e colocando no chão, e colocando no chão. Eu sei que a árvore é gigantesca, tem mais de 20 metros de altura. É gigantesca o negócio, irmãos. Tem quem já teve a oportunidade de ir lá no Nordeste, um lugar, não sei exatamente onde tem o maior cajueiro. Natal, o maior cajueiro do Brasil. E só vai sair no fruto, e só vai sair no fruto, e só vai sair no fruto. Eu, nessa manhã, declaro sobre a sua vida. Vai sair frutos, e muito, muito, muito fruto. Fruto que, mesmo depois de você não estiver, talvez nem mais aqui. Os frutos estão brotando, os frutos estão saindo, os frutos estão acontecendo. A coisa está fervilhando. Amém, queridos? Então, Paulo ele estava ensinando aos irmãos sobre o poder de uma semente, associada à palavra de Deus, que produz frutos abundantes. Sabe por quê? Porque a pessoa tem uma compreensão. Por isso que a gente insiste no tema. Você não pode, quando a gente fazer um momento de dízimo e de oferta, sair daí simplesmente por sair e vir aqui, ó. Isso não pode acontecer. Sabe por quê, amado? Porque você precisa ter algo que Paulo tenta ensinar aos irmãos, que deve ser feito de maneira pensada, com propósito
e com finalidade. Amém? Conforme o que eu e você decidir no coração. Não é porque a Rose se levantou, veio e trouxe oferta. Eu vou lá. A Rose foi, meu Deus. Isso está me puxando. Não. Faça isso. Não faça isso. Faça por entendimento, de forma pensada, com finalidade, com propósito, e conforme o próprio Paulo ensina, porque Deus dá com alegria e se deleita naquele cujo coração está o quê? A sua dádiva. Porque nós estamos semeando exatamente aquilo que Deus nos deu. Ou você acha que foi você, com o seu braço forte, o seu MBA, o seu curso catedrático, sabe tudo sobre a matéria. Seu LinkedIn está fervilhando de propostas de emprego. Foi você, com seu entendimento estratégico em negócios, que fez isso. Irmão, não foi. Foi Deus. Foi Deus quem lhe deu. Se você tem, você terá em abundância. Se você não tem, não tem. Ponto final. Queridos, o texto nos fala que não podemos contribuir por necessidade. Está aqui um bom exemplo disso. Esses aparelhos de ar-condicionado é uma realidade. Quando alguém falava pra gente aquele negócio na cabeça, os ventiladorzão ali no outro prédio onde nós estávamos, meu Deus. Só faltava fazer o sinal da cruz. Jesus, nos ajuda aqui. E hoje é uma realidade, está aí. Muitos irmãos entendem quando se lança o desafio. E ele embarca nisso. Eu quero, eu estou, eu vou. Eu estou junto. Amém? Então, irmãos, é isso. O texto nos fala que não podemos fazer nenhum tipo de contribuição como que por necessidade. Eu vou pegar mal, porque o pastor deve estar com uma cadernetinha ali anotando tudo. Douglas, você não se levantou. Irmão, aqui a gente é tão desprendido com isso. Você pode pegar um envelope aí, tá aí atrás. Não tem nome de ninguém. O Roger vai dizimar hoje. Quanto você ganha mesmo, Roger? E aí? Isso não influencia em nada, irmão, porque não é isso que faz com que nós controlemos as pessoas e não podemos controlá-las. Essa é uma verdade. E o texto fala que eu não posso contribuir dessa forma, com necessidade, sem entendimento, sem propósito, sem finalidade. E eu também não posso perder a oportunidade que me é ofertada. Eu quero participar. Eu vou participar. Conforme o texto, quando Paulo ele fala, fizeste muito bem em participar das minhas aflições. Amém? Quando eu tomo essa decisão, irmãos, é algo extraordinário. Sabe, amados, não podemos. Esse entendimento não pode faltar na nossa vida. Precisamos entender, irmãos, que estamos fazendo parte de um projeto magnífico que é o reino de Deus. Entender o quanto pudermos sobre essa lei maravilhosa da semeadura. É uma lei maravilhosa. Entendemos um pouco sobre sementes. Boa semente, não é qualquer semente. Não é fazer conforme Caim. Ao fim de um tempo, ele foi lá, Deus, se o Senhor quiser, isso que tem. Que isso, irmão? Nós precisamos entender e ofertar as melhores sementes. E a palavra de Deus diz, o salmista Davi fala, eu não vou dar nada ao meu Senhor que não me custe. Porque de verdade, amados, sacrifício dói. Se um sacrifício não doer na sua vida, de verdade, não é sacrifício. É como ir na academia, levantar peso e ficar musculoso. Você vai ficar porque levantou o peso, fez as séries corretas, mas você também pode se procurar um farmacêutico e pedir uma bomba e aplicar as bombas.
mas é o efeito isopor. Amados, não é assim que a coisa acontece, não é assim que ela vai. Então eu preciso entender sobre semente, preciso entender sobre semeadura, plantio, os diversos tipos de solo, sobre a época certa para uma plantação, sobre o momento oportuno e por aí vai. Uma vez, irmãos, eu estava numa conferência em Curitiba e o pastor lançou um mega desafio. Ele falou: irmãos, diante de nós há um campo úmido, há um campo fertilizado, há um campo preparado para nós ofertarmos. Eu não perdi tempo. Fui lá na frente, coloquei a minha oferta. Depois de algum tempo, irmãos, eita, brotou, nasceu, cresceu e agigantou, e a colheita foi grande. É o desafio, você está sendo, de certa forma, esticado, desafiado. Pega junto, amado. Sabe por quê, querido? Porque isso é para mim, isso é para você, isso é para nós. Ok? Nós queremos, nós podemos, nós devemos ter sim o melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque o Senhor diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor desta terra. Amém? Então a lei da semeadura é uma regra geral que ensina cada pessoa que colhe e que planta. E as nossas ações são consequência desses ensinamentos que eu volto a te dizer. Precisamos ouvi-los, 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 ouvi-los e ouvi-los novamente. Porque só assim destrava. É como se fosse uma lata imensa de WD. E desengripando aquilo que está engripado. Vai para lá, vai para cá. Parece que tem terra no mecanismo. E tome WD. E tome de novo, até desengripar e rodar livremente para aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Amém, irmãos? Então, resumo de tudo isso. Eu, você, nós precisamos entender disso, dessa lei de semeadura, e sairmos, sabe da onde? Da inércia. Como é sair da inércia, pastor? Decidir plantar e plantar mesmo. Porque você acha que você vai coletar conforme uma música bem antiga, lá de 1900 e bolinha. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu plantar e orar, espado sempre está, se na vinha do Senhor. Se levanta. Quer trabalhar? Levante-se. Saia da inércia. Participe. Faça. Não espere os outros. Faça você. Ah, mas o que eu vou fazer? Meu irmão, tem tanta coisa para se fazer aqui. Pelo amor de Jesus Cristo. Tem até parafuso na cadeira que solta que você poderia fazer. Tem. Você poderia, sabe o quê? De repente pegar os microfones e soltar aqui, ó. Esse trem aqui, ó. Ah, eu vou higienizar os microfones hoje lá na igreja. E lavar isso aqui. Ah, mas ninguém tá vendo. Mas não é para ninguém ver mesmo. É você e Deus, Deus e você. É uma decisão, meu irmão. Você tem muita coisa para fazer aqui. Não fique esperando um ou outro fazer, não. Faça, doe-se, entregue-se, oferte, participe. Seja você. Não faça para os homens verem, não. Ah, meu amado irmão. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que supre, é aquele que dá semente na mão de quem semeia. Ah, tá faltando semente, né? Ah, sei lá por quê.
Porque você não semeia, eu não semeio, nós não semeamos. Por isso que nos falta semente. Irmão, nós temos projetos aqui maravilhosos. E esses projetos serão cabalmente cumpridos. Porque não nos faltará recurso, não nos faltará pessoa, não nos faltará ânimo, não nos faltará nada, absolutamente nada. Se é carro que estamos precisando, ele chegará. Se é dinheiro que estamos precisando para levar alguém, nós o teremos. Se é pessoas que nós precisamos lançar ao campo, ela se prontificará. Deus vai suprir toda e qualquer situação neste lugar, irmão. Sabe por quê? Porque se não fosse assim, eu não creria no que a palavra de Deus diz. Eu sou fruto disso, amados. Não estamos falando história da carochinha, não. Estamos falando a verdade. E esse ministério é grande e extraordinário. Sabe por quê? Porque Deus, Ele dá a semente na mão de quem semeia. Se essa igreja for vista, e ela está sendo vista pelos céus, como uma igreja que semeia, nós teremos. E vamos falar para Deus, eu preciso de semente. Está chegando aí, ó. Deus, a semente está só 1/3. Está precisando de mais. Toma, está chegando aí. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele tem prazer em ver eu e você semeando. Na vida de pessoas, no reino, em você mesmo, em tantas situações que eu e você poderia. Sabe, queridos? Porque Ele dá simplesmente semente e ponto final. O Senhor é quem concede essas sementes. Não é o pastor. Não somos nós, ministros auxiliares. É Deus. Ele dá o recurso, e se você for perguntar, por que o Douglas tem tanto, hein, Deus? Ué, eu gosto do Douglas. E estou dando semente porque eu confio nele. A gestão dele. Sabe, irmãos, sabe que nós precisamos entender? É algo que ser dispenseiro de Deus no atual mundo não é fácil. É uma verdadeira responsabilidade e, junto com essa responsabilidade, uma dádiva divina. Sabe o que é ser dispenseiro? Dispenseiro é aquela pessoa que comanda, que faz gestão de uma dispensa. Ama fazer isso, sabe? E o significado dessa palavra tem a ver com pessoa que administra recurso, que gerencia uma casa, gerencia uma dispensa, gerencia uma instituição. O dispenseiro é encarregado de controlar o estoque de alimento, de bebida e de outros suprimentos, garantindo que haja o suficiente para atender às necessidades diárias. Você já orou por isso? Ser um dispenseiro? Já orou? Deus, eu quero ser dispenseiro. Deus, Ele vai ensinar você primeiro que você, para ser dispenseiro, você precisa entrar num curso. Os 12 passos para ser dispenseiro. Não, brincadeira, irmãos. Você só precisa entender os conceitos da palavra de Deus. E Ele vai fazer isso. Amém, queridos? O Senhor, Ele te entrega. E é desse tipo de pessoas, desse tipo de cristão, que nos dias que nós estamos vivendo, as igrejas de maneira geral estão precisando. Pessoas que saibam gerenciar recursos. Por quê? Porque eles são uma dádiva divina. E pessoas responsáveis para atender o chamado que Deus está fazendo no presente momento. Amém? O dispenseiro, ele controla os estoques, como eu já disse. E ser dispenseiro, cá para nós, irmãos, de verdade, não é para qualquer um. Sabe por quê? Porque cabe, às vezes, a gente olhar a pessoa e não olhar a necessidade da pessoa. Não, eu vou ofertar na vida desse irmão aqui, porque eu vou com a cara dele. Não, eu não vou muito com a cara, não ofertar nada. E às vezes Deus está dizendo para você fazer isso àquele irmão que você talvez não vá muito com a fachada. Amém?
Deus está falando isso a você. Sabe por quê, irmãos? Porque o dispenseiro, como eu disse, não é para qualquer um. E são pessoas que administram recursos abundantes. Recursos abundantes. Já pensou na sua vida você administrar recursos abundantes que nunca acaba? É como tirar água de uma fonte. Quanto mais tira, mais tem água lá. Bom, vou tirar 10 mil litros. Ficou faltando 10 mil. Não, brotou de novo. Tem mais 10 lá. Aliás, tem 20. Não, vou tirar 20 mil litros agora. Vai acabar, meu Deus, vai secar a fonte. Não vai, porque a fonte é Deus. Amém, meus queridos? Gerenciar recursos. É preciso. E sabe como você gerencia recursos? Sabe como? Pergunta para mim, como, pastor? Como? Você gerencia recursos quando te falta recursos. Você aprende. Você aprende, irmãos. Sabe por que José foi expert em fazer aquilo? Porque ele aprendeu. Ele estava numa prisão. Não faltava nem papel higiênico para os presos. Ele estava administrando aquilo ali. E agora ele sai do ostracismo para um lugar de relevância. E ele administra o Egito. E ele sabe o que fazer. Traduzindo o sonho de Faraó. Os 7 anos de bonança. Se você com tanta dificuldade sabe gerenciar as coisas, imagina se chegar recurso na sua mão. Isso é para poucos. Você com essa destreza toda, malabares, parece aqueles garotinhos com as bolinhas no farol, e passou um mês, e virou um mês, não deve nada a ninguém, glória a Deus. Imagina você com recursos abundantes, sem falta, sem nada lhe faltando. Irmãos, eu não sei você, eu estou empolgado. Aleluia. Se você na dificuldade está sabendo fazer a lição de casa, porque é fiel ao Senhor, fiel aos conceitos, fiel aos propósitos, fiel aos princípios, que dirá quando chegar recurso na sua mão? Mas não espere que o recurso chegue para começar a fazer. Porque uma coisa é ter recursos, uma coisa é começar do zero, do nada. Vocês, a maioria de vocês conhece a história do pastor Kenneth Copeland, que doou um botão. Eu não tenho nada assim. Deu um botão, irmãos. E o Senhor prosperou a vida desse homem que hoje ele doa aviões. Vai acontecer isso com todo mundo? Não, não vai. Não vai. Mas de repente está aqui o Kenneth Copeland do século XXI. Posso ouvir um amém, irmão? Eu, pastor? Por que não? Amém, meus queridos? Sabe por quê? Porque você entende um princípio básico. Você precisa, se você não entende, precisa entender. Diga comigo, sementes armazenadas não produzem colheitas. Ok? Se você armazenar, elas não vão produzir. Vocês lembram um dia que o Douglas pegou aqui sobre semente, que ele me deu um pedaço de melão? Douglas, eu tenho aquela semente lá. Tá lá guardadinha, sequinha. Maria fez o teste em 2, se plantou e brotou, rapaz. Só que ela está a maioria lá reservada, porque eu tenho um propósito com aquela semente. Eu vou plantar no lugar certo. Amém, meu amor? Vamos plantar lá. Então, meus irmãos, as sementes, se elas forem armazenadas, elas não produzem. Meu Deus, essa hora que não para. Quantos de nós
Diga a verdade. Quantos de nós esperamos pelo o agir de Deus, o inesperado? Deus me surpreenda. Não é? Quantos de nós não fazemos isso? Por algo que nos tire do eixo, nos surpreenda, nos deixe atônito. Conforme o próprio Salmo 126 fala, estávamos como os que sonham. Deus fez algo tão extraordinário que nós estamos como os que sonham, ao ponto da nossa boca se encher de riso, a nossa língua de júbilo e o pranto se transformar em alegria. Oh, maravilha! Que coisa boa! Mas eu lhe pergunto, o que temos feito para que isso ocorra? Estou esperando a resposta. O que temos feito para que isso ocorra? Uma pergunta que não se cala tão facilmente, né, amados? Pois ela ecoa e não tem resposta que nos convença. Tá certo? E quando nós falamos de sementes armazenadas que não produzem colheita, estamos falando de um fato, pois as sementes para semearem se faz necessário o quê? O plantio. Preparar uma terra, adubar essa terra, umedecer dependendo da cultura que você vai fazer, lançar a semente, cobrir a semente, porque se ela não morrer, ela não frutifica. Ela é enterrada ali. E ela vai ser cultivada, você vai cuidar dela. Então, meus amados, nós não entendermos essa palavra, essas declarações que a palavra nos diz sobre plantio, não vamos viver o inesperado, o grandioso da parte de Deus. Porque quando eu e você planta, é exatamente quando eu disse para você naquela conferência, que eu estava lá em Curitiba. Eu fui simplesmente esticado, eu diria assim, pela palavra. E eu aceitei aquela palavra no meu coração. E eu lancei a minha semente, a semente que eu dispunha. Não era nada que está dizendo assim, ó, se não for de 1.000, se não for de 2.000, se não for de 3.000, não adianta. Nada disso. Era uma semente que eu dispunha no momento e eu fiz com a fé do meu coração na palavra que estava sendo enviada naquele momento. E ela floresceu, irmãos, ela correspondeu. Então, quando eu tenho uma semente, eu não posso perder essa oportunidade. Ficar guardando para ver se ela vai multiplicar no meu bolso. Não vai. Ela vai multiplicar no solo. Você viu eu dizer aqui que apenas 3 quilos de semente de cebola é o suficiente para você plantar 1 hectare, 10.000 metros quadrados de terra. Ninguém está falando de plantar gigantescamente. Assim, se você tiver fé, a palavra também fala, cada um contribua conforme o propósito do seu coração. Mas o que eu não posso, irmãos, é deixar o momento passar. Isso faz todo sentido. Às vezes, quando você pode tocar numa unção e você não faz, irmão, você perdeu. Perdeu o time. Perdeu o tempo. E o que nós estamos vivendo sucessivamente é isso. Perdendo o tempo. Deus desafia e você não corresponde. E de verdade, irmãos, a fé precisa disso. Ela precisa de ações correspondentes. Ações correspondentes. Quem fez o rema sabe como e que forma isso é nos falado. A fé necessita de ações correspondentes. Amém, meus queridos? E aí nós vamos ter a colheita sobrenatural. E tudo que nós esperamos daquela semente que semeamos, ela vai nos dar. Ela vai acontecer. E a colheita sobrenatural que eu e você espera será precedida. Segura essa. Segura, irmão. Aperta o cinto aí. Cuidado que tu vai cair para trás agora que eu vou orar forte.
A semente sobrenatural, aliás, a colheita sobrenatural que esperamos será precedida, sabe do que, queridos? De plantios, de semeaduras, de honra. Ok? A colheita sobrenatural que esperamos será precedida de plantios, de sementes de honra. Honra. Não é fazer por fazer. Você não pode fazer isso. Você não pode continuar com esse entendimento. Amém? Vamos ter o crescimento de colheitas e de oportunidades quando entendermos isso aqui. Em todas as esferas. Na física, na espiritual, nos negócios, na família, no emocional, em tudo aquilo que você espera de Deus. Quando você entende que a sua semente precisa ser uma semente de honra, que honre a Deus. Honre a Deus. Amém, meus queridos? E elas serão semeadas, e elas serão liberadas, elas brotarão, elas frutificarão, e nós não saberemos como isso vai se dar. Ela simplesmente vai acontecer. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus, você não precisa correr atrás dela. Elas que vêm atrás de você. E às vezes até te atropela de tão grande, intensa, grandiosa que elas são. Amém? E deixa eu só ler um negócio aqui para você que eu escrevi aqui. Eu e você precisamos imediatamente parar de usar, né? Parar de usar palavras limitantes. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não vou. Para com isso aí. Parou? Amém. Parou ou não? Vai parar de falar isso ou não? Você tem sim, senhor. Lembra daquela viúva que o profeta encontrou e ele perguntou: declara-me o que você tem na sua casa. A tua serva não tem senão uma jarra de azeite. Pronto. É sobre isso aí que Deus vai fazer. Faz o seguinte, vai lá, empresta, pega emprestado quantas vasilhas você puder. E se fecha na sua casa. Espalha as vasilhas. E começa a colocar azeite em cada uma delas. Amados, você sabe o que a palavra de Deus diz. Sabe, meus irmãos, por quê? Porque a palavra do Senhor é assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Ela nos desafia a dizer, a crer, a declarar. Cri, por isso falei. Cri, por isso eu estou falando. Vai ser assim. Vai ser desse jeito. Eu preciso de uma casa. Vai ser assim. Desse jeito, dessa forma. Eu preciso comprar a minha casa. Vai ser assim, desse jeito, dessa maneira. Eu, quando tinha ainda lá os meus 20 e poucos anos de idade, eu tinha sempre o entendimento de que eu precisava ter uma casa. Eu falei isso até com o Wilson agora há pouco. Precisava ter uma casa aos meus 40 anos de idade. Pelo menos até os 40 eu preciso ter uma casa. Eu preciso ter uma casa para eu e os meus filhos, eu, minha esposa, eu e a minha família. Eu preciso de uma casa, e tem que acontecer até eu completar 40. Aconteceu antes. Aconteceu antes, irmão, porque Deus, ele fala infinitamente mais do que eu peço, do que eu creio até mesmo, do que eu estou pedindo. Amém, meu irmão? Você tem que crer e falar. Então vocês são do alta declaração? Não. Não é que a gente é do povo do alta declaração, mas a gente declara mesmo.
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E o Senhor vai me aumentar cada vez mais. A mim, os meus filhos. A minha família. A mim, os meus negócios. A mim, os meus funcionários. A mim, os meus clientes. E o Senhor vai fazer infinitamente mais do que eu estou pensando, do que eu estou pedindo. É isso, queridos. Algo que nos movimente, nos tire da inércia. Entendimento em fazer. Pastor, eu estou nesse projeto com o senhor aí. Irmão, mas o projeto é audacioso, é grande. Eu gosto de coisa grande. Eu estou junto. É isso, irmãos, é isso. Nós precisamos ter gente semelhante àqueles soldados de Davi. Sabe? Aqueles que Davi olhando assim, com a mão na cintura, eu acho que Davi devia estar assim, com o pé em cima de uma pedra, e dizendo assim, como eu gostaria, como eu desejaria beber água das cisternas de Jerusalém. Para que Davi falou isso? Quando Davi pensa que não, vira as costas, está o copo. Davi, olha aí, a água. Da onde? De Jerusalém. A gente foi lá, a gente se buscou. A gente se empenhou e a gente trouxe. Davi ficou tão maravilhado com aquilo que ele nem bebeu água. Ele jogou como oferta ao Senhor no solo, irmãos. Tá certo? Não vou fazer isso porque o carpete aqui... Né? O pessoal da higienização e limpeza está perto, não é bom. Então, meus queridos, é isso. Isso que eu preciso entender. Como disse acima, colheitas sobrenatural ocorrerão quando eu e você entender. E o princípio de honra e passar a semear semente de honra. Sabe por quê? Vamos lá. 10 situações que eu coloquei aqui para você. Honra atrai honra. Você honra a Deus, Ele honra você. Amém, Michela? Você honra a Deus e Ele honra você. Amém? Você honra a Deus e Ele honra você. Você honra a Deus e Ele honra você. Ah, Deus, eu vou te honrar de novo. Eu também vou te honrar de novo. Honra atrai honra. Honra atrai isso. Honra. Deus, Ele tem prazer. Esse homem, essa mulher, esse meu filho verdadeiramente me honra. Então receba a honra. Amém, meu irmão? E os processos de honra, sabe o que eles fazem? Eles geram conexões entre Deus, entre os seus profetas, entre os seus ministros, entre o seu povo. Amém? Entre a pessoa que está à sua volta. Você sabe que você honra a Deus quando você honra pessoas? Você sabia disso? Você honra a Deus quando você honra uma pessoa? Quando você a convida para um almoço na sua casa. E ele faz lá um almoço simples. Arroz, feijão, um ovo frito, um bife, talvez, um pouquinho de couve, um copo de água ou um suco. Tá certo, irmão? Isso é honra. Honra, honra, honra atrai honra. Aprenda isso, igreja amada. Você pode honrar a Deus honrando o seu irmão. Você pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu amarrar o seu sapato, pastor, dá licença. Não vou desamarrar. Irmão, esse gesto simples aqui é honra. É honra. É honra, meu irmão. Sabe, você tem um negócio. Vamos dizer que você é um alfaiate, um costureiro. Uma costureira. Meu irmão, eu vou fazer um vestido para você. Para mim? É, para você. Sério? É. Você precisa surpreender pessoas, irmão. Honra atrai honra, irmão.
3, observar os processos de honra vão te levar a lugares que você jamais imaginou ir. Oh, se você tem desejo em algum lugar, Deus está sabendo desse seu desejo. Honra! Atrai honra! Irmão, eu achei magnífico os rios que eu vi lá do momento lá de homenagem, de reconhecimento ao pastor Kenneth Reagan Jr., onde nós, no nosso ministério, temos lá um general, que coisa boa, temos um general, irmãos. Esses dias ele era coronel e foi promovido a general. Ó, só quem sabe da estrutura do exército vai entender do que eu estou falando. É difícil. Eu já falei limo chegar ao generalato. A escola está, talvez, deixando o camarada ir até coronel. Para por aí. Já deu os 30 anos de serviço dele e aposenta, vai-te embora. Pega o beco, vai-se embora. Mas alguns vai ao generalato. Eu estou falando de mim, não estou falando que o Senhor está me dizendo isso aqui, não. Irmãos, é bem capaz de que esse homem possa virar o comandante do exército brasileiro. Um cristão. O que falta para ele? Mais 2 estrelas, só isso. E ele crescer na antiguidade. E que para Deus isso é muito simples. Ele precisa crescer sim, diante de Deus. Porque diante dos homens vem a reboque. E ele lá, ó, prestando continência, e ele dizendo que era a melhor continência da vida dele. Que ele estava prestando, não é isso mesmo, pastores? Ao pastor Kenneth Reagan Jr. lá. E ele respondeu à altura. Irmão, isso é honra. Isso é honrar um homem que é digno de honra diante de todos. Amém? Nós precisamos entrar nessa vertente, nesse fluxo. Você não erra quando você honra o pastor, quando você honra a esposa do pastor, quando você honra algum dos ministros, quando você honra o seu irmão, quando você honra alguém, o seu vizinho. Há um momento de honra que você pode fazê-lo. Você chegar naquela surpresa do dia de sábado e bater na casa do vizinho. Ó, trouxe isso aqui para vocês, 2 feijoadas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Não é? Pega aí. Então, observar o processo de honra vão nos levar a lugares que nunca imaginamos estar. Vestes de honra, Deus está nos vestindo com roupas de honra. Para o quê? Uma próxima estação. Irmãos, a próxima estação vai acontecer. Assim como saímos do verão e entramos no outono, está chegando o inverno dará lugar para a primavera e o verão chega de novo. Isso está acontecendo conosco, uma virada de chave. E olha, irmãos, entenda sobre honra, mas nunca despreze pessoas. Sabe por quê? Pois elas podem estar carregando uma palavra imprescindível para o seu futuro. Amém? Tem pessoas que na sua vida vão ser aquelas que vão abrir a porta. Ó, segue aqui, ó. Esse é o fluxo. Elas só vão fazer isso, abrir a porta. E de repente, eu e você faz pouco caso dessa pessoa que tem acesso à chave e à porta. E a gente fica num loop eterno e não sai daquilo, porque não aprende a honrar as pessoas. Amém, meus queridos? O milagre desata o seu futuro. E esse milagre pode estar na mão. Dá uma olhadinha para o lado aí. Dessa pessoa.
Aleluia! E a grande honra, meu irmão, a grande honra é a convivência com as pessoas. Amém? Honra tem a ver com a atitude de dar e não de agradar e mostrar aquilo que está dentro do meu coração. Eu não estou fazendo por lisonja, não. Eu estou fazendo porque eu quero fazer, eu amo essa pessoa. É mais ou menos você falar que nem minha mãe e meu pai falaram, eu gosto de tu, viu? Eu gosto de tu mesmo. Amado, honra não tem prazo de validade. Ela se estenderá para a eternidade. Amém? E o Senhor nos pergunta, o que tem na sua casa? E finalizando, irmãos, deixa eu falar rapidamente isso aqui, sobre a próxima estação. Um comando, claro, que eu recebi de Deus dentro do meu coração. E eu vou fazer isso hoje. Quando falamos de colheita, estamos falando de crescimento, de oportunidades, de possibilidades. E, é claro, de intervenções divinas, sobrenaturais, na minha, na sua, na nossa vida, na nossa igreja, nos departamentos da igreja. Você que talvez esteja com o seu departamento de só patina aí, ó, olha aí, ele tem tudo para ir para frente agora. Semente de honra. De repente você convidar aqueles 3 pessoas do seu departamento. Olha, eu quero que vocês vão na minha casa tomar um café. Olha aí a honra. Você convidar aqueles 10 pessoas da música. Olha, eu quero comer uma pizza com vocês. Olha aí a honra. Olha aí. Olha aí. Então, vai ter um tempo sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa igreja, nos departamentos da igreja, na nossa família, nos nossos negócios, nas possibilidades que passamos a corresponder à altura daquilo que o Senhor Deus espera de mim, espera de nós. E para dar esse pontapé inicial, irmãos, eu e essa senhora ali começamos. Vamos começar. Deus, ele botou no meu coração de fazer algo aqui, eu vou fazer, tá bom? Entenda que isso que eu estou fazendo aqui não é lisonja, nem puxação de saco, nem nada, absolutamente nada disso. E tudo que eu estou fazendo aqui, eu acordei com ela. Tá acordado. E a palavra de Deus diz que tudo que você fizer nessa terra, com concordância, o que o Senhor Deus faz? Ele confirma. Amém?